Bom dia, estou aqui com o meu cafezinho aqui na varanda na minha casa e eu decidi trazer um desabafo para vocês. Ontem fez exatamente 2 anos que eu estou aqui na Noruega e no início eu pensei que com o inglês fosse suficiente estar aqui para eu me sentir à vontade, mas os noruegueses falam todos o inglês e por causa disso eu agarrei muito a isso. E no início eu não senti que fosse assim tão necessário aprender o norueguês, até porque não sabíamos se íamos ficar aqui durante muito tempo ou não. O que acontece é que agora eu sinto muito esse desafio de falar o inglês aqui no trabalho, por exemplo, ou mesmo quando eu vou para algum sítio e as pessoas começam a falar logo o norueguês e não dá tempo para tu dizeres podes falar em inglês. E depois quando mudam para o inglês eu vejo na cara deles que não ficaram muito satisfeitos, ou então no trabalho às vezes eu fico lá sozinha e eu tenho que atender a alguns clientes e até aconteceu uma situação há uns dias que um homem chegou e eu percebi que ele queria uma mesa e eu percebo algumas coisas porque eu já fiz durante quase um ano o norueguês, só que eu tive de desistir porque não deu muita coisa. E ele começou a falar, eu percebi que ele queria uma mesa, eu indiquei uma mesa para ele. E ele foi sentar e de repente lembrou-se de me dizer mais qualquer coisa e já ia um bocadinho além daquilo que eu entendo. Então eu pedi para ele falar em inglês, depois dele já ter quase concluído a frase. Eu não o quis interromper. E depois, de repente, apareceu a minha colega que fala norueguês e eu disse para ele, peço imensa desculpa, vou deixar então que a minha colega resolva o assunto consigo. E ele vira para mim, em que língua? A sério, naquele momento apeteceu-me me enfiar dentro de um buraco. E eu em norueguês e dei assim o meu sorriso e ele deu um sorriso meio torto. Mas ele não foi mal educado nem nada, mas eu percebi que foi uma situação chata. Por isso o inglês aqui pode ser o suficiente para nós conseguirmos nos desenrascar e até conseguirmos falar um mínimo do norueguês, mas não é suficiente, vai sempre haver desafios e isso é uma coisa que eu pensei que eu não fosse sentir tão cedo porque agarrei muito ao inglês, mas uma coisa que eu quero fazer é assim que eu conseguir começar outra vez com as aulas de norueguês, porque estar no país dos outros e não falares a língua deles e falares uma língua estrangeira, querendo ou não, não vai ser assim tão bem visto. É a mesma coisa estar em Portugal a falar o português e de repente eu tenho que estar a falar inglês porque quase todas as pessoas estrangeiras que lá estão, que eu com quem eu trabalho, ou imagina no hospital, falam outra língua. Como é que eu ia me sentir?